Seja mais uma vez bem-vindo ao Estudar Mais Biologia. Aqui quem está falando é o professor Jonatas Fontinelli. Hoje vamos falar sobre a introdução à biologia. Para que serve essa matéria, qual é a função dessa matéria no meio científico e quais são as principais áreas que um biólogo pode seguir e que você vai aprender dentro dessa área. Lembrando que a biologia se subdivide em várias áreas que você pode estar estudando, que você pode estar se especificando a partir do momento que você entra no curso de biologia. Mas essa aula é mais voltada para pessoas que estão entrando agora no ensino médio, que está passando a conhecer essa matéria, e eu vou detalhar as principais áreas que você vai ver em torno de todo o ensino médio, beleza? A biologia é uma palavra que é formada por a junção de duas outras palavras gregas. Bio, vida, logos, estudo. Ou seja, é a ciência que estuda a vida e todos os processos vitais relacionados a esses indivíduos vivos. Estuda os seres vivos, estuda as relações que os seres vivos mantêm uns com os outros e as consequências dessas relações também. É uma matéria muito importante na área da saúde, na área da educação para a humanidade, porque a partir do momento do aprofundamento do conhecimento dessa matéria, podemos descobrir novos medicamentos, as relações que os seres vivos mantêm com os outros, a questão dos desequilíbrios ambientais, os fatores que levam a isso. Então é uma matéria muito importante para nós seres humanos aprendermos para poder vivermos de forma equilibrada com o meio ambiente. O primeiro ramo da biologia que vamos falar é a citologia. A citologia é a área da biologia que vai trabalhar as células. Então é aqui que você vai conhecer os mais variados tipos de células. Células procariontes, que são células que não têm núcleo. Células eucariontes, que são células que têm núcleo e organelas membranosas. Ou seja, células de animais e de vegetais. E aqui dentro dessa área da citologia que você vai conhecer as mais variadas organelas, as mais variadas estruturas que compõem as suas células. Então é uma área muito importante, é um ramo muito importante da biologia. A segunda área que vamos falar é a histologia. A histologia é a área da biologia que vai trabalhar os tecidos, tanto tecidos humanos como tecidos vegetais. Então a histologia é a área da biologia que estuda os tecidos. Mas o que vem a ser tecido? Tecido nada mais é do que um agrupamento de células com funções semelhantes. Então pode ser tecido humano, pode ser tecido vegetal, quando vocês estiverem trabalhando no reino plantae. Então é um ramo da biologia onde podemos descobrir várias doenças através desses estudos aí da histologia. Outro ramo da biologia é a embriologia. Como o próprio nome já diz, é a área da biologia que estuda o desenvolvimento embrionário dos seres vivos. Ou seja, vai ser o ramo da biologia que vai estudar todo o desenvolvimento de um embrião. Ou seja, desde a fecundação até desenvolver todo o organismo vivo. A quarta é a genética, uma área que muitos estudantes costumam ter medo, ter receio e que é um pouquinho complicado. Então se você se deparar com a genética, basta ter muita atenção, porque é uma área que envolve cálculos, é uma área que envolve probabilidade e é um dos ramos que eu considero assim, um pouquinho mais complicados dentro da biologia, mas não é impossível. Então é na genética que vamos estudar as características transmitidas, a hereditariedade, ou seja, a transmissão de características de um ser vivo para o outro. É aqui na genética que vai ser trabalhada a primeira e a segunda lei de Mendel, entre várias outras teorias. Então é um ramo muito importante porque, como eu já falei, a biotecnologia é uma área que está dentro da genética e é onde trabalhamos células tronco, tratamento gênico, onde traz a cura de várias doenças que antes não havia cura. O outro ramo da biologia é a anatomia. A anatomia é a área que vai estudar as estruturas morfológicas dos seres vivos, ou seja, a forma que tem que ser um coração, o formato de um pulmão, como é que tem que ser, de um cérebro, de uma medula, ou seja, geralmente essas estruturas são analisadas dissecadas e aí fica mais fácil de analisar a forma morfológica desse órgão. Outra área é a fisiologia. Dentro desse ramo nós podemos ver o funcionamento das estruturas, como é que as células funcionam, como é que um órgão específico funciona. A anatomia trabalha a estrutura morfológica, a forma que esse órgão tem que ser. A fisiologia trabalha o funcionamento desse órgão, como é que ele funciona, quais as substâncias que ele produz. Então dentro da fisiologia que conseguimos descobrir, estudar
essas estruturas químicas, essas estruturas físicas dos órgãos. A taxonomia. A taxonomia é a área em que vai classificar os seres vivos em grupos. A taxonomia é um ramo que estuda a questão de organização dos seres vivos em determinados grupos. Por exemplo, você e uma planta. Os dois são seres vivos, porém cada um tem características específicas. E aí é onde surge a taxonomia, para separar esses grupos de seres vivos, para facilitar o estudo. É como se você entrasse em uma biblioteca. Lá você vai ter vários livros, porém nem todos os livros são iguais. Então eles são separados em seções. E a taxonomia é a área da biologia que veio para isso, para classificar os seres vivos em grupos, em reinos que nós conhecemos. Reino Plantae, Reino Animalia, Reino Fungi, Reino Protista, Reino Monera e em mais variados gêneros e famílias. Então a taxonomia é uma área muito importante para a biologia. Um dos ramos mais interessantes e mais cobrado em vestibulares de todo o Brasil é a ecologia. A ecologia é a área da biologia que estuda o relacionamento entre os seres vivos e as consequências dessas relações. Então é aqui que vai estudar toda a questão de degradação ambiental, a questão de poluição, a questão de meio ambiente. Então é uma área muito cobrada dentro dos vestibulares e cabe a você, vestibulando, e cabe a você, estudante, aprender essa área, porque com certeza você vai ver ela nos seus vestibulares de todo o Brasil. E por último, mas não menos importante, evolução. Eu deixei esse ramo para o final porque é um dos ramos mais polêmicos, onde vai falar da questão das características evolutivas dos seres vivos, da transmissão dessas características evolutivas, onde vai trabalhar a questão de Lamarck, a questão de Darwin, que são temas bem polêmicos e bem fechados ainda na sociedade, porque envolve religião versus ciências. Então acaba se batendo um contra o outro. Aí vem aquela pergunta, se você é evolucionista, você não pode crer em Deus. Se você crê em Deus, você não pode ser evolucionista. Mas existem muitos cientistas que, apesar de acreditarem que existe a evolução, que a evolução está acontecendo, que ela é inegável, também acreditam em Deus, acreditam em um ser supremo, em uma divindade. Então não é porque você está estudando evolução, que você é biólogo, que você deve ser ateu, que você não deve acreditar em nada. Até porque é um ramo da biologia que te mostra como que os seres vivos se adaptam ao meio e mostra como surgem novas espécies. É inegável que surgem espécies diariamente. Tá? Então nós podemos ver a questão das mutações das bactérias. A KPC, que é uma bactéria super resistente. De onde veio essa bactéria? Então nós não podemos, de certa forma, negar a evolução, porque ela acontece. Agora você pode estudar a evolução e ao mesmo tempo não precisar crer nela, mas saber, porque o vestibular vai te cobrar, as provas vai te cobrar, e você não quer ficar de recuperação e você quer passar no vestibular, não é isso? Então é isso aí, galerinha. Eu tentei mostrar um pouquinho sobre os ramos da biologia e o que é estudado em cada um. Se você gostou dessa aula, se você quer aprender um pouquinho mais, não deixe de seguir nossa página aqui no YouTube, porque nós postamos constantemente vídeos relacionados a essas áreas da biologia. E também você não pode deixar de curtir nossa página lá no Facebook, porque rola vários assuntos, rola vários esquemas que não rolam aqui no YouTube porque não tem como colocar. Então lá no Facebook também tem muita coisa bacana, muita coisa legal sobre biologia. E se você gosta, se você está começando a aprender agora essa matéria, não deixe de seguir nossa página, porque você vai aprender muito lá no Estudar Mais Biologia, beleza?